Boa noite, irmãos. É uma grande alegria poder estar aqui com os nossos amados irmãos mais jovens do que nós, né? Eu estou vendo aqui que tem jovens há mais tempo, né? Então, fico muito feliz, né, de poder estar com os irmãos aqui nesta noite, participando desse momento de alegria, porque é uma alegria sempre que nós podemos estar na presença do nosso Deus, poder cultuar o nosso Deus com toda a liberdade que nós ainda temos, não é mesmo? Então, gostaria de agradecer por esta oportunidade. Me diz uma coisa, eu fiz um desafio. Quem leu o Salmo 119? Só eu? A irmã Angelita pediu para eu fazer a pergunta novamente. Eu acho que os irmãos não entenderam. Eu fiz um desafio num vídeo e pedi que os irmãos que fossem participar do culto lessem o Salmo 119. Alguém leu? Opa, já aumentou. 2. Então, os irmãos sabem que o Salmo 119, ele trata, o salmista fala ali de como ele ama a palavra de Deus, do que é a palavra de Deus na vida dele, os decretos de Deus, os mandamentos de Deus, né? E é sobre isso que nós queríamos conversar um pouco nesta noite com os amados irmãos, né? Eu não estava trabalhando, eu estava sentado em minha casa e o Senhor me deu uma palavra. Ele me incomodou a respeito da juventude. E eu fui para meu quartinho de oração lá. Nós temos um quartinho, nós dizemos que é um quartinho de oração, que é um escritorinho também, e hoje já é o quartinho da bagunça. Devido à saúde da minha esposa, né, que tivemos que fazer um remanejamento na casa, virou o quartinho da bagunça. Inclusive, foi dito que eu daria hoje um testemunho do que tem acontecido comigo. Eu vou decepcionar alguns irmãos, mas quando Deus me mandou falar daquilo, eu falei em duas oportunidades. Falei lá em Itaperuçu e falei na Igreja Batista das Nações. Mas nesta noite eu preciso entregar para os irmãos aquilo que Deus mandou entregar nesta noite. Tá bom? Uma outra oportunidade, quizá Deus possa nos dar a graça de falar daquele testemunho, do que Deus tem feito na nossa vida, de como Deus tem tratado a nossa vida depois do que aconteceu conosco em virtude da pandemia de Covid. Os irmãos sabem, perdi um filho com 30 anos e minha esposa está acamada. Confesso aos irmãos, eu confio em Deus, eu creio em Deus, mas aos meus olhos não tenho esperança que a minha esposa volte a ser a mesma pessoa que era. Mas eu creio que Deus faz milagres. Tá bom, irmãos? Não estou duvidando do que Deus pode fazer. Aos meus olhos, as perdas neurais que ela teve, né, para mim, como leigo, é difícil. Mas para Deus, nada é impossível. Tá bom? Quero dizer para os irmãos que eu tenho um escudeiro aqui, o Mateus Henrique, meu neto, está comigo nesta noite. Também ele sempre me acompanha quando a gente tem a oportunidade de levar a palavra de Deus. Eu fico muito feliz nisso, do interesse dele, porque sempre quando eu convido o Mateus, ele está sempre pronto a me acompanhar, né? E louvo a Deus pela vida dele. Irmãos, eu queria partilhar então aquilo que Deus colocou no nosso coração, mas antes de tudo gostaria de cumprimentar a você também que nos assiste, né? Dizer que somos muito felizes porque é mais uma ferramenta, né, o YouTube, que Deus tem proporcionado à igreja para levar as boas novas de Jesus Cristo, as boas novas de salvação a todo aquele que precisa ouvir a palavra do Senhor. Então vamos àquilo que Deus colocou nos nossos corações, né? Nos dias atuais, irmãos, nós devemos concordar que não está fácil ser um jovem. Não está fácil ser um jovem em meio a tantos conflitos e ao mesmo tempo tantas facilidades. Tantos conflitos e facilidades. Há um contraditório nisso. Conflitos e facilidades.
Andar nos caminhos do Senhor tem sido um desafio enorme, não só para os jovens, mas para todas as faixas etárias. Estamos falando aos jovens nesta noite, mas isso serve para todos. Eu creio que todos nós temos dificuldades na caminhada com Deus no nosso dia a dia. O mundo tem escancarado suas portas como uma vitrine, como vitrines em um shopping center. E quanto mais você anda dentro de um shopping, mais extasiado você fica. Eu sou de ir pouco a shopping centers, mas eu sei que muitos gostam de ir no shopping, mesmo que não vá comprar nada, mas só pelo prazer de passear, de contemplar tudo que está exposto nas vitrines, ver aquelas praças de alimentação lotadas, muitas vezes até passar vontade de comer alguma coisa, né? Mas é o prazer da pessoa de estar ali. E dessa forma também, as pessoas, elas se envolvem muitas vezes em dívidas, mesmo sem poder. Mas olha, estava 700, eu paguei 500, ganhei 200, mas você não precisava daquilo, você comprou só porque estava mais barato, né? Aí você vai se endividando. Então, quanto mais você anda, você fica extasiado, e é preciso então controlar os impulsos, senão você vai sair dali endividado até o pescoço. Se você não controla as suas emoções, você se endivida dentro de um shopping center. Então, como nós podemos evitar esse endividamento em um shopping center? Precisamos conhecer os nossos limites. Quanto tem no limite do meu cartão de crédito? Qual é a minha renda mensal? A minha, não a do meu pai, tá, jovem? A minha renda mensal. Quanto que eu ganho? Quanto que eu posso gastar? Quanto que eu posso gastar em supérfluos? Aquilo que realmente, que eu não preciso realmente, né? Mas eu temo em gastar. Irmãos, e na nossa caminhada com Deus, as coisas são parecidas com essa caminhada no shopping center. As vitrines estão escancaradas, as ofertas são bastante atraentes e tentadoras. Na sua vida com Deus, você é tentado o tempo todo. As vitrines estão expostas, escancaradas. Onde você passa tem uma facilidade. Tem algo chamando a sua atenção. E como evitar, então, irmãos, cair nas tentações, nessas provocações, nessas coisas fáceis, nessas facilidades que o mundo oferece? A palavra de Deus, ela tem que ser o nosso guia. Assim como no shopping, precisamos conhecer nossos limites. Na vida com Deus, também precisamos conhecer os nossos limites. E apesar de alguns levarem ao pé da letra as palavras de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É preciso conhecer o limite entre o posso e o me é lícito. O que eu posso fazer? Posso fazer todas as coisas. O posso é o que o mundo diz que eu posso. Porque para o mundo hoje, você é livre para você fazer tudo o que você quer, tudo o que você pensa, tudo o que você acha que tem direito. Mas o é lícito é aquilo que Deus diz que você pode fazer. Essa análise que você tem que fazer. O que eu posso? O que é lícito? Então é nisso que nós queremos trabalhar. Você que tem a sua Bíblia, queria que você abrisse ela então no Salmo 119, a partir do versículo 1. Alguém tem? Se você tiver o teu aplicativo, também pode abrir. Essa versão que eu tenho, ela é um pouco diferente. Um pouco não, ela é bastante diferente. Que eu tenho algumas Bíblias em casa, eu comparo ela é bem diferente das demais. O texto ele vai dizer assim:
Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Felizes os que não praticam o mal, os que andam nos caminhos de Deus. Tu, ó Deus, nos deste as tuas leis e mandaste que a cumpríssemos fielmente. Como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Se eu der atenção a todos os teus mandamentos, não passarei vergonha. Com um coração sincero, eu te louvarei à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Obedecerei às tuas leis. Peço-te que não me abandones nunca. Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor Deus. Ensina-me as tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Fico alegre em seguir os teus mandamentos. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Estudo as tuas leis, examino os teus ensinamentos. As tuas leis são o meu prazer, não esqueço a tua palavra. Você quer realmente ser feliz? Viva de acordo com a lei do Senhor. Diz lá o versículo 1: Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Se você quer ser feliz, busca conhecer os mandamentos do Senhor. E eles são fáceis de ser encontrados. Estão aqui expostos na palavra de Deus. A palavra de Deus hoje ela não é exclusiva de nenhum ministério. A palavra de Deus ela foi traduzida praticamente em todos os idiomas. E é tão fácil de ser alcançada. Principalmente para nós no Brasil. Como eu disse para os irmãos ainda há pouco, eu comparo as minhas versões. Eu tenho pelo menos em casa umas 8 Bíblias. Enquanto que alguns países têm fragmentos da Bíblia, têm folhas da Bíblia. Nós temos tanta facilidade em conhecer a palavra de Deus e observar os seus mandamentos, mas nós às vezes nos fazemos de surdo, de mudo, e não damos valor àquilo que nós temos. O Salmo 119, versículo 4, ele diz que Deus nos deu a sua lei e ordenou que as cumpríssemos fielmente. Tu, ó Deus, nos deste as tuas leis e mandaste que as cumpríssemos fielmente. Ele deu e mandou. Ele não pediu. É uma ordenança de Deus. Nós devemos guardar a lei do Senhor e cumprir essa lei fielmente. No verso 5 ele diz: como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Ordens não são pedidos. Quando o teu chefe lá na empresa diz para você: fulano, faça isso, você faz. Por que quando a palavra de Deus diz: meu filho, faça, haja dessa maneira, a gente quer agir diferente? Se você disser para o teu chefe: não vou fazer, o mínimo que ele pode dizer para você é: então passa no escritório que você já não é mais necessário nessa empresa. Vá lá no RH, acerte as suas continhas. Deus não faz isso conosco, mas Ele nos dá novas oportunidades da gente fazer aquilo que Ele quer, porque Ele nos ama, e Ele quer que a gente entenda a vontade dEle, Ele quer que a gente conheça Ele.
E é preciso, então, ter no coração o desejo de ser obediente a ser obediente, e esse desejo deve se tornar em ação. Não basta apenas eu querer seguir as ordens do nosso Deus, do meu Deus, e não agir para isso. Eu queria tanto ir na igreja nesse fim de semana, mas vai passar um Palmeiras e Corinthians, né? Vai passar aquele filme que eu estou esperando faz tanto tempo, mas eu queria ir. O desejo de servir a Deus tem que ser transformado em ação, em atitude. Se você tem o desejo de seguir uma determinada carreira quando se formar, é necessário buscar conhecimento na determinada profissão. Seja numa faculdade ou curso técnico, ou até mesmo trabalhando com alguém nessa determinada profissão, a fim de conhecer tudo sobre ela. Você precisa se empenhar. Se você quer alguma coisa, você precisa se empenhar na sua carreira, no seu relacionamento com as pessoas. E por que com Deus? Nós pensamos que para servir a Deus é só levantar as mãos no apelo, descer as águas do batismo e pronto. Já aconteceu tudo. Lê do engano. Naquele momento que você levanta as mãos, naquele momento que você desce as águas do batismo, tornando público aquela decisão que você tomou quando você levantou as mãos, está só começando. As coisas não acabam ali naquele momento, elas estão começando naquele momento. A sua carreira com Deus está começando naquele momento. É como se você estivesse descobrindo neste momento a sua vocação profissional. Você quer fazer faculdade. Mas o que eu quero ser? Aí você vai lá e faz um teste de aptidão, né? E descobre, eu quero ser médico. O que você vai fazer? Você sai dali, daquele teste de aptidão e começa a exercer a medicina. Não é assim. Você sai daquele teste de aptidão, você vai fazer um vestibular. Você vai ter que passar no vestibular. Frequentar uma faculdade de medicina, se não me engano, hoje está em torno de 8 anos. Desses 8 anos, você vai fazer, acho que pelo menos uns 2 anos de residência, para você poder dizer, eu sou médico. Mas para Deus as coisas são tão fáceis. Levantei as mãos, já sou um cristão, já sou salvo. Você foi chamado. Você foi chamado para uma tarefa árdua, difícil, complicada, mas é a que mais vale a pena embaixo do céu. Quer ser um bom profissional? Procure se aprofundar cada dia mais nos fundamentos da sua profissão. Busque a excelência, seja o melhor entre os seus colegas, na sua classe e na empresa. Não seja um funcionário medíocre, ali onde você trabalha. E não seja um crente medíocre, onde você exerce o seu ministério. Ainda pouco antes de vir para cá, eu estava no banho, e às vezes, antes de entrar no banho, eu estava vendo um vídeo, mas levei o celular no banheiro, deixo na janela, estava escutando o Vagnão, o pastor Vagnão, não sei se alguém aqui já ouviu falar do Vagnão, um careca barbudo. Ele às vezes tem umas mensagens que eu gosto de ouvir, e ele diz que o crente Nutella, ele está com o pé no inferno. Irmãos, o crente Nutella está com o pé no inferno. Aquele crente que não tem compromisso com a palavra de Deus. A gente precisa levar mais a sério aquilo que Deus tem dado nas nossas mãos. O versículo 6 diz, se eu der atenção a todos os teus mandamentos, não passarei vergonha. Quando a gente cumpre a palavra de Deus, a gente jamais passa vergonha. Nós não somos envergonhados.
Não seja como um profissional medíocre. Tenha convicção de quem você é. E você é filho amado de Deus. E onde quer que você esteja, Deus vai fazer prosperar o seu caminho. Tanto na vida espiritual, quanto na vida profissional. Deus, Ele quer de você o melhor. Ele não se contenta com pouco. Ele nos deu o melhor dele. Tem gente que diz assim, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio. Morreu na cruz do Calvário pelo meu e pelo seu pecado. E um dia Ele vai voltar para te buscar. Ele vai voltar para me buscar. E nós vamos estar para sempre com Ele. E ali, tudo isso que a gente vive aqui vai ser passado. Eu queria pensar em 2 jovens que honraram a sua fé em Deus. O primeiro deles é José. Existem muitos jovens na palavra de Deus que são exemplos para nós. Mas eu quero falar somente de 2. José, filho de Jacó, quando ele desceu para o Egito, ele foi dado como empregado, como escravo de Potifar, um dos homens grandes do Egito. E ele foi tentado. Quantos aqui conhecem a história de José? Levante a mão. Todos conhecem a história de José. Graças a Deus. Vocês têm lido a Bíblia ou pelo menos têm vindo aos cultos. Não é mesmo? Isso é muito bom, gente. Já pensou se nem a história de José você não conhecesse? Você ficaria envergonhado agora, não é isso? Não é isso que diz o versículo que nós acabamos de ler? Quando José foi assediado pela esposa de Potifar, ele preferiu fugir a desonrar o seu patrão. Vocês acham que José também tinha o mesmo desejo que a esposa de Potifar? Um jovem de aproximadamente uns 20 anos. Vocês acham que José também tinha desejos carnais? Levante as mãos. Vocês acham que José não tinha desejo? Gente, lê de engano você pensar isso. José tinha desejo, sim. Mas José disse para aquela mulher, olha, o meu Senhor me colocou sobre tudo que tem nesta casa. Ele só me vedou a senhora. Como poderia eu desonrar ao meu patrão e, acima de tudo, o meu Deus? José podia fazer aquilo? A diferença entre o eu posso e o é lícito está aqui. José poderia. Aquela mulher tinha colocado todos os seus funcionários para fora da casa. Ela estava sozinha, só ela e José. E José, como cabeça daquela casa, ele sabia que estava só ele e ela. Ele podia fazer. Mas ele preferiu honrar a Deus. Ele preferiu fazer o que era lícito aos olhos de Deus, não o que era certo aos olhos daquela mulher. Lá na frente, José foi honrado com o maior cargo que um homem poderia ocupar abaixo do faraó. José se tornou o segundo homem do Egito, porque ele honrou a Deus. Ele honrou a Deus. Aquela mulher, ela tentou José. José fugiu. Ninguém pegou José com ela. Mas se José tivesse aceitado a proposta daquela mulher, ele poderia ter sido pego em flagrante. Não teria como negar. Mas aquela mulher não pôde provar, senão com as roupas de José na sua mão, que ele tinha feito alguma coisa. Mas pairou no ar uma dúvida, José foi só preso.
Talvez se fosse hoje nas escolas, nos nossos locais de trabalho, alguém diria assim, mas você é trouxa, né? Uma mulher daquela, você rejeitou, rapaz? Aos olhos do mundo, as coisas são muito fáceis. Mas você é um cristão. Não pense no que o mundo vai pensar de você, mas pense no que Deus vai pensar de você. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. É isso que Deus pensa de você. Servo bom e fiel. Eu sei que muitos jovens são tentados na área da sexualidade, assim como José. Não apenas os homens, os rapazes, mas as moças também. Como nós dissemos no começo, um mundo de facilidades, né? Provações, dificuldades, e é isso que a gente encontra. É fácil para um jovem resistir hoje em dia? Eu sou jovem há mais tempo, né? E já não era fácil as coisas. Eu tenho 34 anos de casado, hoje é dia 20, daqui 2 meses fazemos 34 anos, né? 33 e 10 meses nós temos hoje. E sempre foi tentador um homem e uma mulher juntos. Estou falando para você, jovem, você que nos assiste também pelo YouTube, talvez você já tenha um relacionamento com alguém, talvez você intenciona se casar, talvez você já esteja até noivo dessa pessoa e você diz assim, vocês dois dizem assim, nós já estamos tão próximos do casamento, né? Acho que não tem problema. Como não tem problema? O relacionamento de namoro é uma fase de conhecimento. Na palavra de Deus, o casamento, ele acontece quando o homem e a mulher deixam a sua casa e formam uma nova família e serão ambos uma só carne. E nada diz na palavra de Deus antes disso, que pode haver a junção das duas carnes se tornando uma. Então, tudo que você faz antes do casamento consumado é pecado. Você precisa honrar a Deus, como José. José se casou com uma das mulheres mais importantes do Egito. Também. E José não se tornou qualquer um. José se tornou o segundo homem no Egito, como nós já dissemos. E Deus, Ele quer isso para você. Deus, Ele não quer ver você vivendo de migalhas. Jovem, você que é cristão, eu quero dizer para você uma coisa. Deus não quer ver você pegando o resto de outro rapaz. Moça, Deus não quer ver você pegando o resto de outra moça. Ele tem para você o melhor, o que Ele separou para você. Você só precisa ter paciência, você só precisa buscar no Senhor. E o que é teu, Ele vai te dar. Você não vai dividir com ninguém. Não se preocupe, não se apresse. As coisas acontecem no tempo de Deus. Você não vai passar vergonha no dia do seu casamento. Se o seu marido ou se a sua esposa estiver esperando uma pessoa e receber outra. Tenha paciência, espera com paciência no Senhor. E Ele vai ouvir o seu clamor. E Ele vai te atender. Outro jovem, Davi. Deus buscava alguém para substituir ao rei Saul. O rei Saul foi um homem escolhido entre o povo de Israel, ungido também por Samuel.
mas não agradou a Deus. Quem Deus escolheu então? Um jovem entre todos os da casa do seu pai, o menos capacitado aos olhos humanos. Depois de passarem todos os filhos de Jessé, Deus tocou no coração de Samuel e disse: não é nenhum desses. Mas falta alguém ainda dos teus filhos, Jessé? Ah, falta o mais moço. Está lá cuidando das ovelhas, tá? Mas vamos fazer uma cerimônia aqui sem ele mesmo, né? Escolhe um desses aí, ó, são tudo varões bonitos, homens fortes. Não, nós vamos esperar Davi chegar. Onde estava Davi? Jogando bolinha de gude? Catando passarinho, matando passarinho de bodoque? Ele era bom de pelotaço, hein? Não esqueçam disso. Né? Davi era bom no pelote. No meu tempo de piá, eu conheci um camarada que ele caçava rã. Matava muita rã nos barrancos de rio. Eu não conseguia acertar uma lata de azeite. Sempre fui ruim de pelotaço. Graças a Deus por isso, então, eu não matei muito passarinho. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Davi não estava à toa. Davi estava trabalhando. Ele não só cuidava das ovelhas olhando de longe. Ele não cuidava das ovelhas olhando de longe. Ele ficava junto delas. Inclusive, enfrentando os perigos dos ataques dos predadores. Davi foi ungido rei ainda menino, morando na casa de seu pai. Quando foi o teu chamado? Você lembra quando foi o teu chamado? Levanta a mão. Você ainda não foi chamado? Quem não foi chamado ainda por Deus? Todos foram chamados. Do momento em diante que Davi foi ungido rei, ele entendeu que deveria ser um verdadeiro rei, agir como um verdadeiro rei, inclusive aceitando o desafio de um gigante que afrontava o exército de Israel. Davi era um menino. Ele foi lá simplesmente levar algumas coisas para os seus irmãos e ver como seus irmãos estavam. Mas quando ele escutou aquele homem desafiando, não tem entre vocês um homem que possa lutar comigo? Para nós resolver essa peleja já? Não precisa morrer todo um exército. Vamos, pega alguém de vocês aí que possa lutar comigo. Davi, quando ouviu aquilo, o Espírito de Deus que já habitava nele, falou mais forte. Quem é esse incircunciso? Incircunciso. Aquele homem não tinha o sinal de Deus. Ele não tinha o sinal de Deus com ele, mas Davi tinha. E acima do sinal da circuncisão, Davi tinha o Espírito de Deus que estava sobre ele. E você tem o Espírito de Deus que está sobre você, porque você diz que você já tem um chamado. E se você tem um chamado, você tem uma obrigação para com Deus. Você não foi chamado para ser plateia. Você é protagonista dessa história com Deus. Davi tinha convicção de que ele tinha o Espírito Santo de Deus. E o que você sente nesse momento? Você sente o Espírito de Deus na sua vida? Você sente que você é um ungido de Deus? Você sente que você tem uma missão como chamado de Deus? Você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer? Muito bem. Graças a Deus. Porque você está fazendo aquilo que Deus mandou. Você não vai ser envergonhado. Davi, ele sentiu a unção de Deus na sua vida. E ele jamais se sentiu impotente diante das dificuldades. Quando ele viu aquele gigante desafiando, ele foi para o rei, praticamente para dar satisfação, porque ele não era o rei, mas já era ungido. E ele sabia que ele tinha uma missão. E, com a autorização do rei,
Ele foi lá e derrotou aquele gigante. Deus te chamou para ser um guerreiro. Deus te chamou para você ser forte e não um covarde. Se você tiver que falar da palavra de Deus, fale. Eu vejo pessoas falando, pregadores falando de púlpito. A gente tem que cuidar com o que a gente fala, porque hoje tudo que a gente fala pode virar processo contra nós. Nós servimos a um Deus que Ele pode ganhar qualquer processo. Nós servimos a um Deus que nos mandou: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Se você vê o seu irmão no pecado, você for lá e falar para ele que ele está no caminho errado, e ele se desviar dos seus maus caminhos, você livrou ele do inferno. Se você ver o seu irmão no caminho do pecado, e você se omitir, você não falar do meu amor para ele, você não falar da palavra de Deus para ele, ele vai para o inferno e o sangue dele eu vou requerer das suas mãos. Então, como nós devemos nos furtar de falar do pecado? Hoje nós simplesmente temos medo de falar do inferno, mas o inferno é real. Se você tem medo de falar que homossexualidade é pecado, você nunca leu a Bíblia. Está aqui, na palavra de Deus. Homossexualidade sempre foi pecado. E sempre vai ser, porque a palavra de Deus ela não muda. Ela não muda. Quando Deus foi destruir a cidade de Gomorra, de Sodoma e Gomorra, Ele disse: se tivesse 50 justos, eu não destruo a cidade. Se tiver 40, não destruo. Se tiver 50, não destruo. Se tiver 10, eu não destruo. Haviam só 4 pessoas consideradas justas naquela cidade. Deus destruiu. Aqueles homens daquela cidade, dados à luxúria, queriam agarrar até os anjos que Deus mandou. Hoje nós estamos vivendo praticamente da mesma maneira. E ainda querem empurrar a goela abaixo da gente, que eles estão certos e nós estamos errados. Mas eu não abro mão da palavra de Deus. O dia que Deus disser para mim: pare de pregar, pare de falar que homossexualismo é pecado, eu não vou esquentar a cabeça, aí eu paro. Mas quando eu for convencido por Deus que isso é certo, mas até lá eu vou pregar que é pecado. Se tiver que pagar, a gente vai pagar. Jesus morreu, não reclamou quando Ele morreu por meus pecados. Davi não estava cuidando das suas próprias ovelhas, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Deus te colocou para fazer alguma coisa. Deus te chamou porque Ele tinha uma missão para você. Deus te chamou para cuidar de pessoas. E Davi cuidou do povo de Israel durante 40 anos. 7 anos em Hebrom, 33 em Jerusalém. E quando Davi estava próximo de morrer, ele já havia conquistado tudo que era possível conquistar no reino, dentro da terra que Deus tinha preparado para eles, para o seu povo. Quando Salomão assumiu o reino, Salomão teve paz. Ele só precisou construir aquilo que Deus não permitiu que Davi construísse. O templo, os palácios, tudo aquilo que estava já previsto. Deus, Ele quer que você faça aquilo para que Ele te chamou. Salmo 119, versículo 9 e 10 diz o seguinte: eu procuro te servir de todo o coração, não deixe que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quer conservar a sua vida? Obedeça os mandamentos do Senhor. Sirva a Deus de todo o coração.
Se você mantiver a palavra de Deus escondida no seu coração, dificilmente você pecará contra ele. É preciso conhecer a palavra de Deus para você saber os seus limites. Assim como você deve conhecer a sua conta, o seu cartão de crédito, o seu limite, você precisa conhecer a palavra de Deus para você saber até onde você pode ir e para você saber aonde você deve ir. Tenha o hábito da leitura. Assim poderá você fazer, como o salmista afirma no versículo 13. Costumo repetir em alta voz todas as ordens que tens dado. Eu tenho aqui na minha cabeça duas palavras. Na minha cabeça não, eu passei para cá. Eu tenho duas palavras. Eu acho que eu tenho R$50 no bolso. Se alguém acertar essas duas palavras, eu dou esses R$50. Duas palavras. Ninguém vai acertar. Porque vocês acham que nunca... Porque acho que... Não, não tem dica. Um é sobrenome. Um é sobrenome, eu só vou dizer isso. Uma delas é sobrenome de pessoa. E a outra é um código. Eu sei que ninguém vai acertar, eu tenho certeza que vocês nunca... Eu creio que vocês nunca viram ou ouviram essas palavras. São duas palavras de 10 letras. A primeira palavra, ela só tem uma vogal e 7 consoantes. É Przybylski. Já ouviram falar essa palavra? A outra é Radiosutel. Já ouviram falar essa palavra? Eu só posso falar dessas palavras porque eu conheci essas palavras. Da mesma forma, você só pode falar da palavra de Deus se você ler a palavra de Deus, se você conhecer a palavra de Deus. Não adianta você querer falar para alguém da palavra de Deus se você não conhece. Você vai cometer heresia, você vai falar besteira. Przybylski. Em 1988 e 89, eu trabalhei no Horto da Barreirinha. Sou funcionário público. Já vou fazer 35 anos em junho. E conheci, e lá tinha um colega de trabalho, a mãe dele assinava Przybylski. Esse nome eu gravei na minha cabeça. Ficou na minha cabeça, Przybylski. Radiosutel, antes de eu entrar na prefeitura, eu trabalhava na Hermes Macedo. Quantos aqui conheceram o Hermes Macedo? Levante a mão. Quase ninguém. A Hermes Macedo faz 33 anos mais ou menos que fechou. Eu saí de lá, eu saí da Hermes Macedo, a loja faliu. Sério, gente? Eu saí da loja, a loja faliu. Eu saí em 86, mais ou menos, em 88, mais ou menos, ela faliu. Radiosutel, só para deixar bem claro para vocês, Radiosutel é uma palavra com 10 letras que nenhuma delas se repetem. Era um código usado nas etiquetas de produtos da loja. Cada letra dessa corresponde a um número. Começava com o número 1, o R, A, D, I, O, S, U, T, E, L. Ia do 1 ao 0. Cada letra dessa representava um número, né? Então, quando você chegava na loja Hermes Macedo, você via lá uma etiqueta, mais ou menos desse tamanho. O preço em cima e embaixo tinha o correspondente do valor, que era o preço de custo da mercadoria. Né? Vamos supor que eu fosse usar o termo, as 5 primeiras letras, radio. Daria, então, R$123,45. Esse seria o preço de custo da mercadoria que estava exposta naquela banca ou naquela gôndola. E aquele valor lá era o que o funcionário poderia comprar aquele produto. Como funcionário, ele comprava pelo preço de custo. Então, a gente já sabia quanto o patrão pagou naquele produto. Se realmente ele estava vendendo para a gente a preço de custo ou estava enganando a gente. Né? Então, eu trabalhei na Hermes Macedo, comecei na Central de Frotas, fazendo entregas. Depois, eu fui para o almoxarifado da B1, que hoje, nem sei o que funciona lá. Era a loja onde se faziam os presépios de Natal, todos os anos. Era um porão que tinha ali, era
era a loja mais visitada no final de ano. Em épocas de Páscoa, também era a loja mais visitada, na época da Páscoa. Material escolar também era o local da loja mais visitado nessas épocas. Então, essa loja da Barão, né, B1 que chamava, era uma das maiores ali. Então, irmãos, são coisas que a gente conhece e a gente pode falar. Da mesma forma, a palavra de Deus, você só vai poder falar da palavra de Deus. Você vai poder falar do amor de Deus para as pessoas se você conhecer o amor de Deus. Se você conhecer a palavra de Deus. Talvez você esteja focado em adquirir propriedades e bens. Mas note o que diz o versículo 14. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que ser muito rico. Para o salmista, ele era mais feliz seguindo os mandamentos de Deus do que ser rico. Ele não está dizendo aqui que ele seguia os mandamentos de Deus, mas ele não era rico. Não, ele ficava mais alegre em seguir do que ser rico. Ou seja, está dizendo para nós que o salmista era um homem rico. Mas ele não tinha prazer nas riquezas, ele tinha prazer na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus. Onde está o seu prazer? No que você tem prazer? Você jovem, você senhor, você senhora, aonde está o seu prazer? Hoje, isso é invertido, as pessoas hoje estão mais felizes em ser ricas do que professar a palavra de Deus. Tem mais alegria de ostentar do que dobrar os joelhos e adorar a Deus. Então, onde está a sua alegria? No que se compraz o seu coração? Qual é a sua ambição? Ser um homem bem-sucedido na carreira profissional ou ser um excelente servo de Deus? O que você acha melhor? Lembra do texto que diz lá, meus celeiros estão cheios, né? Vou ter que derrubar, vou ter que fazer novos celeiros. Mas Deus diz assim, seu tolo, hoje mesmo te pedirão a tua alma, o que você tem para quem vai ficar isso aí? Você ter bens não é pecado. A palavra de Deus diz, se a sua riqueza aumenta, não ponha nelas o seu coração. É Deus te abençoando. É fruto do seu trabalho honesto. Então não esqueça disso. A sua carreira pode te afastar de Deus, mas o serviço de Deus pode te fazer prosperar na sua vida profissional. Pense bem. Para concluir, eu queria deixar alguns versículos de Eclesiastes 12. Eclesiastes 12. Eu vou ler até o versículo 7. O texto diz assim, lembra do teu Criador, enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Lembre-se dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho, e as nuvens de chuva vão embora, nunca vão embora. Então seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão, e sobrarão tão poucos, que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vida ficará tão fraca, a sua vista ficará tão fraca, que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo, quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos, e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos, e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estamos caminhando para o nosso último descanso, e quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro.
A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro. Cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça, quando a corda do poço se parte. Você é jovem. Aproveite esse tempo para servir a Deus. Talvez você esteja dizendo hoje: eu ainda sou jovem, eu vou curtir a minha mocidade, vou paquerar bastante, vou ficar bastante, vou viver minha vida, vou beber, vou fumar, vou usar as drogas que eu quiser. Aí lá no final da minha carreira, no final da minha vida, aí eu vou me voltar para Deus, vou trabalhar para o Senhor, vou dar tudo de mim para o Senhor. Talvez você não chegue nesse tempo. Talvez você não alcance essa época. Ou, quando você alcançar, talvez você alcance. Deus abençoe que você possa alcançar ainda. Mas você já não vai mais ter forças para trabalhar para o Senhor. Não estou dizendo que você não vai ser salvo. Mas o seu galardão vai ser muito pequeno. A salvação, ela é para todos aqueles que aceitam ao Senhor. Não importa a sua cor, a sua raça. Você só precisa aceitar a Jesus Cristo. Ele está de braços abertos. E Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele está te esperando. Então venha para Ele enquanto você é jovem. Faça algo de bom, faça algo diferente. Faça diferença nesse lugar que você está vivendo. Não se conforme com esse mundo. Não se conforme. Não tome a forma do mundo. Não faça aquilo que o mundo faz. Que o mundo diz que você pode. Faça aquilo que Deus diz que é lícito você fazer. Você nunca vai se arrepender. Você nunca vai ser envergonhado. Você vai poder andar de cabeça erguida. Não importa as circunstâncias. Você vai saber que Deus está no controle de todas as coisas. E o que Ele tem para você é o melhor. Que Deus te abençoe. Que Deus ilumine os seus caminhos. Que Ele te guarde. Que Ele te dê forças para lutar contra as facilidades que o mundo oferece. Que aos olhos do mundo são possíveis, são passíveis, mas que aos olhos de Deus não são lícitas. Procure fazer a vontade de Deus, não a vontade do mundo. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Que Deus os abençoe. Que Deus possa usar você como um vaso de honra na sua casa. Que você seja usado para a honra e glória do Senhor. Amém?